Em nosso estudo de hoje, a lição 20 do livro Paciência tem por título Ato de Louvor. Pela bênção de trabalhar, pelo dom de servir, pela fé que nos guarda, pela crise que nos instrui, pelo erro que nos descobre, pela dor que nos corrige, pela esperança que nos alenta, pela coragem que nos fortalece, pela prova que nos define, pelo esforço de aceitar-nos, pelo anseio de elevação, pelo benefício do sofrimento, pelo apoio dos amigos, pela observação dos adversários, por todo o bem que nos envias, por tudo o que permites aprender e por todos os encargos que nos dás a cumprir, sê louvado, meu Deus. Inicia a jornada do serviço ao próximo onde estiveres, age em favor de alguma criança sem proteção, estende pelo menos essa ou aquela migalha de apoio às mães desvalidas. Sempre que se faça possível, pede aos céus te fortaleça com uma paciência para que não se te dificulte o caminho para a frente. Emmanuel vem terminar o livro Paciência, que essa é a última lição do livro, fazendo uma oração. E nessa oração ele agradece por todas as dificuldades que ele vem passando, mas também por tudo aquilo que a gente está recebendo e o tempo todo e a gente não se dá conta, a gente acaba meio que descuidando. Então ele fala, muito obrigado pela bênção de trabalhar, porque somente quando a gente fica desempregado e passa uma situação de aperto por conta disso, ou tem uma limitação qualquer física que não nos permite mais trabalhar, ou até mesmo a idade vai chegando e não permite mais com que a gente trabalhe da mesma maneira, é que a gente vai sentir a falta de ter esse vigor que a gente tem hoje para poder trabalhar. Depois, pelo dom de servir, aí a gente já começa a pensar assim, todos temos condições de estar servindo em alguma coisa, mesmo com limitações físicas. Mas pelo fato de a gente já ter esse despertar, de colocar nossa mente em movimento e não permitir que a mente fique vazia, atraindo ideias de obsessores, principalmente, já também é uma bênção também para a gente. Pela fé que a gente tem, né? Todo mundo tem um pouquinho de fé, cada um de um jeito, de maneira. Pela crise que nos instrui. A crise tira a gente da zona de conforto. Então, Emmanuel está agradecendo a crise que nos instrui. Vai exercitar a minha inteligência para que eu possa sair dela. Pelo erro que nos descobre, pela dor que nos corrige. Então, ó, crise, erro, dor. Emmanuel está agradecendo a crise, o erro e a dor. Raramente a gente faz isso. A gente procura maneiras de solucionar, de sair dessas situações. Agora ele vem para o outro lado, fala pela esperança que nos alenta, pela coragem e pela prova que a gente está vivendo, que vai definir quem é quem, para definir, né, o que eu já tenho de conquista moral dentro de mim. E a partir daí vai permitir que eu trace novos objetivos para frente. A gente já consegue se imaginar assim, já chegando no plano espiritual, e tendo uma oportunidade de fazer uma comparação de como a gente era quando a gente chegou e o que a gente conseguiu evoluir. A gente é lento, sim, mas está tendo evolução, sim, em todos nós. Alguns pelo amor, outros pela dor, como diz o jargão, né? Principalmente o jargão da doutrina espírita mesmo. A gente não vê pessoas de outras religiões falando isso, não. Eu já vi até pastor evangélico criticando isso, querendo dizer que pela dor, não, Deus não ama incondicionalmente. Na hora eu estava pensando, mas a dor quem sente somos nós. A gente desconhece o amor de Deus e sente a dor. Depois ele vem falar, pelo esforço de me aceitar, como eu sou hoje, através do autoconhecimento, pelo anseio que eu tenho de elevação, mas pelo benefício do sofrimento e pelo apoio dos meus amigos. A gente está agradecendo. Depois ele continua a oração dele, é muito profunda, né? Inclusive 10 minutos é muito pouco tempo para a gente estar analisando todas essas frases, essas sentenças aqui. Pela observação dos adversários.
por todo o bem que nos envias, por tudo o que nos permites aprender. A observação dos adversários, a gente deve lembrar do conselho do próprio Emmanuel. Os adversários são muito úteis, porque eles vão apontar aquele defeito que o amigo vai dar uma maquiada. Ele vai apontar de maneira nua, crua, direta. E o Emmanuel nos aconselha. Se ele estiver falando a verdade, é um alerta para que a gente busque agora uma mudança de comportamento. Se ele estiver falando a mentira, não adianta muito questionar, porque ele é um adversário. Não vai fazer muita diferença. A gente, ao invés de questionar com palavras, a gente vai mostrar através das nossas atitudes e dos nossos exemplos que a gente não é aquilo que estão falando da gente. Mas, por todo o bem que nos envia, por tudo que nos permite e por todos os encargos também que nos dás a cumprir, ser louvado, meu Deus. Uma prece tão pequenininha, mas contendo tanta informação, contendo tanto elemento para meditação nossa, e para cada um de nós pensar também em que ponto eu estou rebelde a isso, eu estou agradecendo também, igual o Emmanuel tal, ou eu estou cobrando o tempo todo, que a coisa seja diferente, que aconteça da minha maneira e que eu fique ali de uma maneira bem relaxada também, a ponto de não fugir do aprendizado que tem pela frente. Bem, o Emmanuel termina o livro que tem por título Paciência, nos convidando para o serviço. Fala, inicia a jornada do serviço ao próximo onde estiveres. Age em favor de alguma criança sem proteção, ou estende pelo menos só aquela migalha de apoio às mães desvalidas. Ele vai agora na infância e também nas mães que estão passando por situações de penúria, situações difíceis e que nesse momento contam com a ajuda de quem quer que seja. E depois ele fala, sempre que se faça possível, pede aos céus, te fortaleça com a paciência, para que não se te dificulte o caminho para sempre. Então, sempre que for possível, pede principalmente paciência. Uma vez eu ouvi, um tom de piada, mas é um tom de piada que de uma piada que a gente ri no primeiro momento, a gente tira algumas meditações muito grandes. Mas uma vez no stand-up, uma mulher fazendo a oração, falando assim, Deus, me dê muita paciência, mas não me dê força, porque se o Senhor me der força, eu vou bater no meu marido. E, claro, todo mundo ouvindo aquilo ali, as pessoas riem na hora, mas no fundo, no fundinho daquilo ali, tem uma coisa muito séria ali. Está pedindo força. Quem não quer ter força? Mas na piada ela está falando, eu não quero ter força, porque se eu tiver força eu posso partir para agressão física, eu posso partir para querer resolver os meus problemas, o exercício arbitrário dos meus direitos. E eu prefiro ter paciência. Porque, como diz a música, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera, pede pressa, eu me preocupo, eu faço hora, eu vou na valsa, porque a vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai ficando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo, o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. E a música vai nos levando a um ponto de que quando a gente conseguir adquirir essa paciência, a gente vai começar a olhar, sim, como os Beatles, na época, fizeram uma música falando do tolo na montanha, do tolo no alto de um monte, The Fool on the Hill. E ele falava assim, todo mundo está achando que ele é um tolo porque ele fica lá em cima, olhando para todo mundo, mas, na verdade, ele faz a comparação ao contrário. Aquele tolo ali aprendeu a adquirir o controle sobre si mesmo e aprendeu a ter paciência com as coisas da vida, procurando entender qual é a razão de cada um desses obstáculos que a gente tem. Muito obrigado, Emmanuel, pelo raciocínio durante esse livro, que é um livro também marcante para a gente. Que Jesus nos abençoe hoje
e sempre.